Quando cheguei em casa, o ambiente parecia diferente. Não tinha nada fora do lugar. Não tinha barulho, mas o silêncio parecia mais denso. Não era medo, era a sensação de não estar sozinha. Fala pessoal do Trechos, hoje a gente está aqui com os relatinhos que eu vou contar para vocês. Já estão todos aqui separados e eu vou ler hoje. Mas antes, se você quer mandar seu relato para que eu conte aqui, envia pra gente no Instagram, arroba Trechos de Mistério, ou no nosso e-mail, trechosdemistério@gmail.com. Vamos lá. Quando eu tinha 16 anos, acordei no meio da madrugada sem ouvir barulho algum. Só abri os olhos e vi. Do lado de fora da minha janela havia um vulto. Não se movia rápido, também não parecia parado demais. Chamei minha irmã mais velha e as duas ficaram ali, observando, em silêncio. A primeira ideia foi óbvia: alguém observando a casa. Mas havia um detalhe: o portão era todo fechado, com grades até o telhado. A casa estava trancada. Não havia como alguém estar ali. Andamos em volta da casa, olhamos cada canto. Não tinha ninguém, nenhum sinal, nenhum som. Poderia ter sido alguém? Poderia. Poderia ter sido algo da minha cabeça? Também. Mas então, por que parecia tão real? Talvez o mistério não estivesse do lado de fora da janela. Talvez estivesse dentro. E talvez nem tudo precise de resposta. O título é Eu voltei do cemitério acompanhada. Todos os anos eu faço a mesma coisa, no mesmo dia, no mesmo horário. Já fazem 5 anos que minha avó morreu. E desde então, todo ano no aniversário de morte dela, eu vou até o cemitério levar flores. Nunca foi um momento pesado para mim. É quase um ritual silencioso. Um jeito de dizer que eu ainda lembro. Nesse dia, eu cheguei no fim da tarde. Coloquei as flores num túmulo. Fiquei alguns minutos em silêncio. Pensei em coisas simples, como se estivesse conversando com ela. Fiz isso como sempre faço e fui embora. O estranho começou depois. Quando cheguei em casa, o ambiente parecia diferente. Não tinha nada fora do lugar. Não tinha barulho, mas o silêncio parecia mais denso. Não era medo, era a sensação de não estar sozinha. Eu não via nada, não ouvia nada, mas era como se tivesse algo ali, ocupando o espaço. Naquela noite, eu quase não dormi. E o mais estranho é que eu não pensei em espíritos. Também não pensei que fosse só coisa da minha cabeça. Eu só senti. Às vezes me pergunto, quando a gente visita quem já partiu todos os anos, será que a gente vai sozinho? Ou será que dessa vez alguém resolveu voltar comigo? Gostei desse, gente. Gostei. Vocês já foram ao cemitério e ficaram com essa sensação de ter alguém acompanhando vocês? Deve ser sinistro, né? Relato número 3. Eu trabalho como auxiliar de necropsia. Com o tempo, a gente aprende que nem todo silêncio é igual. Naquela noite, o ambiente estava normal. O mesmo frio controlado, o mesmo cheiro, o mesmo ritmo. Até que um corpo chegou. No instante em que ele entrou, eu senti algo mudar. Não foi susto ou medo. Foi como se o ar tivesse ficado mais denso, como se o espaço tivesse encolhido um pouco. Quando eu abri para cuidar do corpo, percebi que era pequeno, um corpo infantil. O ambiente ficou mais frio, mas não era a temperatura, era outra coisa. Eu senti que aquela criança ainda estava ali. Não de um jeito assustador, mas era como uma presença quieta, confusa,
próxima demais do próprio corpo. Eu não pensei em morte, eu pensei em espera. Enquanto eu cuidava dela, comecei a falar baixinho, não como quem reza, mas como quem acolhe. Eu disse que agora ela podia descansar, que alguém estava cuidando, que ela não precisava ficar ali. Aos poucos, o ambiente mudou de novo. O frio suavizou, o silêncio ficou mais leve. Eu não sei explicar o que aconteceu naquela sala. Só sei que quando terminei, tive a sensação de que aquela criança tinha finalmente entendido que podia ir. Pessoal que trabalha nessa área, o que eu acho mais complicado é justamente quando você tem que cuidar de um corpo infantil, porque você acaba percebendo que a morte não escolhe idade. Deve ser muito complicado, né? Eu não sei. Eu não teria coragem de ter uma profissão assim. E vocês? Digam aí o que acharam do relato. Eu vou para o próximo relato. Vamos começar o quarto relato. Esse aqui foi uma moça que enviou pra gente. E aí eu coloquei 2 relatos meio que no mesmo sentido aqui para seguir uma ordem lógica. E o relato se chama A Chave que Voltou Sozinha. Esse relato foi enviado por uma moça que nunca conseguiu entender direito o que aconteceu naquela noite. Ela me contou que era muito jovem, tinha uns 18 anos. Era casada, tinha um filho pequeno e o casamento já não estava bem. Naquela noite, ela saiu para beber, deixou o filho com a mãe e disse que ia dar só uma volta rápida. Como a roupa que ela estava não tinha bolso, ela levou a chave de casa na mão mesmo. Não levou bolsa, não levou mais nada além da chave. Em uma praça, ela parou num trailer de lanche, pediu algo para comer antes de voltar para casa. Lá, ela conheceu um rapaz, bonito. Ele estava bebendo. Ela começou a beber também, interessada e ao mesmo tempo sentindo culpa. Eles acabaram ficando ali mesmo. Em algum momento, ela deixou a chave com ele. Quando viu o horário, foi correndo para casa. Chegando em casa, percebeu que estava sem a chave e entrou em desespero. Então, ela pulou o portão e entrou pela porta da cozinha, que costumava deixar destrancada. Quando acendeu a luz, a chave estava em cima da mesa. Ela parou, olhou de novo. Era a chave dela, a mesma que ela lembrava de estar segurando na mão, a mesma que ela tinha certeza de ter esquecido com o rapaz. Até hoje ela não sabe explicar, não sabe se esqueceu, não sabe se nunca levou, não sabe se a culpa bagunçou a memória. Só sabe de uma coisa: naquela noite, a chave voltou antes dela. E agora temos um outro relato também de coisas que desaparecem, aparecem. Aí vocês podem me dizer se alguma coisa desse tipo já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu e eu vou trazer o relato aqui um dia sobre esse tipo de coisa que acontece. Esse relato se chama A Pinça e começa assim. Sabe quando alguma coisa some e você tem certeza absoluta de onde deixou? Aqui em casa acontecem umas coisas estranhas. Nada muito gritante, mas o suficiente para te fazer duvidar de si mesma. Às vezes, objetos mudam de lugar. Às vezes somem. E o mais estranho é que, quando reaparecem, parecem fazer isso de propósito. Teve uma vez que aconteceu algo muito específico comigo. Eu tinha uma pinça, daquela simples, mas que a gente usa sempre. Eu guardava ela sempre no mesmo lugar, dentro de um estojo de acessórios, junto com piercings e outras coisas pequenas, dentro de uma gaveta. Um dia, essa pinça sumiu. A primeira coisa que eu fiz foi ir direto onde ela ficava. Abri a gaveta, peguei o estojo, virei tudo. Nada.
Tirei tudo da gaveta, revirei, coloquei as coisas de volta com calma e nada. Aí comecei a pensar que talvez eu tivesse usado e deixado em outro lugar. Procurei na cama, procurei debaixo da cama, arrastei a cama, varri a casa inteira. Pensei até que os meus gatos poderiam ter pegado para brincar e saído empurrando pela casa como se fosse um brinquedo. Mas não tinha sinal nenhum da pinça. O tempo passou, dias, semanas. Em algum momento eu simplesmente aceitei que tinha perdido. Mais ou menos um mês depois, a gente foi fazer uma faxina mais pesada aqui em casa. Daquelas de tirar tudo do lugar mesmo. Abri a gaveta, peguei o estojo de acessórios e quando eu abri, a pinça estava lá, dentro do estojo, no mesmo lugar de sempre. Eu fiquei parada alguns segundos, senti dúvida, porque eu procurei ali primeiro. Se eu tirei tudo daquele lugar, então por que um mês depois a pinça estava exatamente onde sempre esteve? Desde então, quando alguma coisa some aqui em casa, eu não procuro respostas imediatas. Eu só observo e espero, porque algumas coisas não desaparecem. Elas apenas voltam quando querem. Eu vou contar só mais um relato, o último. O título do relato é O Gato que Não Ficou. Eu tenho gatos aqui em casa, e um deles, o mais velho, sempre me chamou a atenção. Ele não é de pedir carinho, não é de ficar no colo, mas ele parece saber exatamente quando alguém precisa. Quando alguém está doente, ele se aproxima, deita em cima da dor. Quando alguém está triste, ele fica perto da cabeça ou deita no peito. Ou simplesmente fica do lado em silêncio. Ele não faz nada além de estar ali, mas isso parece que já é o suficiente. Sempre ouvi dizer que gatos sentem as coisas que a gente não percebe. Eles transitam entre os mundos. Não sei se acredito nisso, mas também nunca descartei a possibilidade. Teve uma vez que eu resgatei um gato da rua. Ele estava abandonado e eu trouxe para dentro de casa. Desde o primeiro momento, ele ficou estranho. Ele parava, olhava, sempre para o mesmo ponto. Não se mexia, não miava, não desviava o olhar. Era como se estivesse observando alguma coisa que eu não conseguia ver. Ele não ficou muito tempo aqui. Poucos dias depois, foi embora. Alguém me disse que talvez ele não tivesse gostado da energia da casa, que talvez ele tivesse visto algo que incomodou demais. Eu fiquei pensando, por que só ele viu? Por que os outros gatos nunca reagiram daquele jeito? Será que eles já estavam acostumados? Será que aquela energia já fazia parte da casa? E só aquele gato não conseguiu lidar com isso? Ou talvez aquele lugar simplesmente não fosse para ele? Desde então, eu passei a observar mais os meus gatos, os silêncios, os olhares longos demais, porque talvez eles não estejam apenas sentindo a gente. Talvez estejam sentindo coisas que a gente aprendeu a ignorar. Você tem algum relato para mandar para mim? É só você mandar no direct do Instagram, @trechos de mistério, ou para o nosso e-mail, trechosdemistério@gmail.com. Então, esses foram os relatos. Espero que tenham gostado. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E na próxima semana tem mais.